A zona de exclusão de Chernobyl é um lugar onde o tempo parece ter parado. Quase 4 décadas se passaram desde a catástrofe, mas as consequências ainda pairam como uma nuvem pesada sobre essa região. Dentro desse deserto assustador e radioativo, algo surpreendente chamou ali a atenção dos cientistas. Mesmo com altos níveis de radiação, a natureza não apenas não se rendeu, mas também se adaptou, criando novas formas de vida. Enquanto a maioria das plantas e animais teria evitado condições tão severas, certas plantas, como heróis indomáveis, brotaram através do solo tóxico. A existência delas é um mistério surpreendente que fascina os pesquisadores. Este lugar parece estar desprovido de vida. E, no entanto, para a surpresa dos cientistas, há espécies aqui que eram até então desconhecidas pela ciência. Essas plantas misteriosas não apenas crescem, elas prosperam em ambientes adversos. Sua folhagem brilha em um estranho tom de verde e seus caules são fortes e resistentes, como se tivessem sido especialmente projetados para suportar radiação. Cada folha e cada broto dessas plantas é um enigma peculiar, atraindo os pesquisadores para sua solução. Os cientistas que trabalham na zona lembram caçadores de tesouros vagando entre as ruínas em busca da verdade. Eles sabem que diante deles não está apenas uma anomalia, mas uma pista da natureza que pode revelar muito sobre sua capacidade de sobrevivência. Essas plantas não surgiram do nada. Elas abriram para os cientistas uma nova camada de estudo, prometendo revelar mecanismos incríveis de defesa e adaptação dos organismos vivos. Diante desse cenário enigmático, surgem questões ainda mais intrigantes que apenas começam a se formar nas mentes dos pesquisadores. De que forma essas plantas conseguiram não apenas sobreviver, mas também se desenvolver em condições que parecem totalmente hostis à vida? Um grupo secreto de cientistas, como fantasmas da ciência, obteve acesso à zona de exclusão de Chernobyl. Esses pesquisadores ocultos dos olhos do público trabalhavam sob rigoroso sigilo, pois a descoberta que fizeram poderia revolucionar nossa compreensão sobre a vida sob a influência da radiação. O grupo era composto por botânicos, bioquímicos e geneticistas, cada um com muitos anos de experiência no estudo de plantas em condições extremas. Mas nem mesmo a experiência desses especialistas os preparou para o que iriam descobrir. Quando viram a vegetação pela primeira vez, nenhum deles conseguiu esconder o deslumbramento. Essas plantas pareciam absolutamente únicas. Sua estrutura era diferente de tudo o que eles já tinham visto antes. As folhas não estavam danificadas pela radiação como se esperava. Ao contrário, pareciam ainda mais fortes e cheias de energia vital. Essa descoberta tornou-se um verdadeiro avanço científico. Cada centímetro das plantas era cuidadosamente fotografado e estudado. Seus indicadores bioquímicos eram registrados e amostras eram enviadas para laboratórios para uma análise mais aprofundada. Os pesquisadores rapidamente perceberam que estavam lidando com um fenômeno que poderia mudar a compreensão sobre a adaptação biológica. Essas plantas não apenas sobreviveram, elas se adaptaram e se desenvolveram em condições de radiação. As análises mostraram que elas apresentavam alterações no DNA e na estrutura celular, o que lhes permitia usar a radiação como uma fonte adicional de energia. Essa informação poderia fornecer a chave para descobrir novas formas de proteção contra a radiação, assim como para a exploração inteligente de zonas radioativas visando a sobrevivência e o desenvolvimento da flora. Mas quais são as verdadeiras razões para o surgimento dessas plantas? E existe algum fator humano envolvido, ou a própria natureza encontrou uma forma de sobreviver? Ao abordar a questão de como essas plantas conseguiram se adaptar a condições tão extremas, é importante destacar que os cientistas consideram duas hipóteses principais: evolução e mutações. Em primeiro lugar, a adaptação dessas plantas pode ter sido o resultado de um processo evolutivo. Em um período relativamente curto de tempo, elas não apenas conseguiram sobreviver, mas também se desenvolveram, utilizando a radiação como um estímulo para o crescimento. Ao mesmo tempo, foi descoberto que alguns mecanismos biológicos, antes não observados em outras plantas, se mostraram fundamentais para sua adaptação. No entanto, não se descarta a hipótese de mutação, causada pelo impacto da radiação sobre suas células e DNA. As análises realizadas mostraram que a estrutura genética dessas plantas difere significativamente das espécies conhecidas. Como se constatou, sua capacidade única de utilizar a radiação como fonte de energia sugere a presença de mutações específicas que permitem às células se adaptarem ao ambiente radioativo. Tais mutações podem desempenhar um papel fundamental na proteção contra os efeitos destrutivos e até mesmo favorecer a síntese de novos compostos orgânicos que antes não eram encontrados. Os cientistas também notaram que a radiação pode atuar como um catalisador, acelerando os processos de adaptação e mutações benéficas. Essas descobertas ressaltam a importância de continuar as pesquisas, pois esses fenômenos podem servir de base para novos avanços científicos nas áreas de biologia e biotecnologia. A questão de saber se esse processo é exclusivamente natural ou se houve algum tipo de intervenção humana permanece em aberto. Pesquisas futuras podem lançar luz sobre esse processo enigmático que está mudando nossa compreensão sobre a vida em condições radioativas.
Diante desse fenômeno surpreendente, os cientistas se depararam com plantas que parecem desafiar as concepções científicas atuais. Eles descobriram que esses organismos surpreendentes não apenas sobrevivem sob exposição radioativa, mas também demonstram algo incrível: a capacidade de mutação ativa e adaptação em um nível fundamental. Cada planta tornou-se uma espécie de laboratório a céu aberto, oferecendo aos cientistas uma oportunidade única de estudar processos que antes eram considerados impossíveis. Os pesquisadores logo perceberam que essas plantas possuíam uma série de propriedades únicas. Ao contrário de seus equivalentes normais, suas células continham uma quantidade maior de pigmentos que protegiam contra partículas radioativas. Além disso, novos compostos químicos, até então desconhecidos pela ciência, foram encontrados em seus tecidos. Esses compostos talvez desempenhassem o papel de escudos biológicos, combatendo ativamente a radiação e permitindo que as plantas utilizassem essa energia de forma eficiente em seu metabolismo. À primeira vista comuns, na verdade elas usam a radiação como fonte de alimento. Esse é um mistério com o qual os cientistas ainda não haviam se deparado. Foi observado que, em condições de radiação elevada, a taxa de crescimento de algumas espécies até aumenta. Elas levantam questões sobre uma possível ligação com o mundo dos micro-organismos que podem viver em simbiose com essas plantas, ajudando-as a extrair e absorver energia do ambiente contaminado. Cada dia passado em Chernobyl trazia novas descobertas. Foi possível identificar alterações únicas no DNA dessas plantas que lhes permitem não apenas resistir à radiação, mas também utilizá-la ativamente em um ciclo fechado de nutrição. Essa descoberta levou os cientistas a refletirem sobre as possibilidades de aplicar esse conhecimento em outras áreas da biotecnologia. No entanto, permanecem questões. Até onde vai essa adaptação e o que isso significa para outras formas de vida? Novos enigmas aguardavam os pesquisadores que poderiam revelar as verdadeiras causas de uma adaptação tão incomum, talvez lançando luz sobre a intervenção do fator humano ou sobre condições naturais únicas que favorecem esse fenômeno incrível. Assim que os cientistas tentaram desvendar o mistério dessas plantas extraordinárias, depararam-se com mais um enigma. Diversas hipóteses começaram a se formar nas mentes dos pesquisadores. Uma delas é a incrível capacidade das plantas de se adaptarem, sugerindo a existência de mecanismos bioquímicos especiais, até então desconhecidos pela ciência. Esses mecanismos poderiam permitir que as plantas não apenas sobrevivessem, mas também prosperassem, utilizando a radiação como uma força que alimenta seu crescimento. No entanto, o estudo das amostras em laboratório logo levou a descobertas ainda mais intrigantes. Ficou evidente que a estrutura única das células levantava muitas questões sobre uma possível intervenção da ciência ou da natureza. Durante as análises, foi identificado um complexo proteico incomum que provavelmente dava às plantas a capacidade de regenerar células danificadas com uma velocidade incrível. Essas descobertas eram desconcertantes e exigiam uma investigação mais aprofundada. Os testes sobre a interação das plantas com micro-organismos no solo tornaram-se uma fonte adicional de mistérios. Foi constatado que a simbiose única entre eles pode desempenhar um papel crucial em sua capacidade de adaptação. Os micróbios que habitam o sistema radicular possivelmente ajudam as plantas a absorver elementos radioativos, transformando-os em fonte de energia. Essa interação tornou-se mais uma peça do quebra-cabeça que exige um estudo cuidadoso. Enquanto os cientistas mergulhavam cada vez mais fundo nesse mistério, permanecia uma questão a ser resolvida. Essas adaptações poderiam ser parte de um processo evolutivo mais amplo ou foram provocadas por uma intervenção artificial. As respostas para essas perguntas poderiam revelar não apenas o mistério da sobrevivência das plantas em condições tão extremas, mas também lançar luz sobre as possibilidades de utilizar mecanismos semelhantes no futuro. Novas pesquisas aguardavam os pesquisadores e cada novo passo poderia levar a descobertas ainda mais surpreendentes nessa área misteriosa e imprevisível. Ao estudar as plantas incomuns, os cientistas começaram a notar indícios preocupantes de uma possível intervenção humana. Essa descoberta foi uma surpresa para os pesquisadores, que esperavam observar apenas processos naturais. Os dados indicavam que as plantas apresentavam sinais de modificação, não característicos da evolução natural. Seu DNA continha elementos que não são encontrados na natureza e que poderiam ser resultado de experimentos genéticos ou de intervenções químicas. Os pesquisadores chamaram a atenção para a presença de certos compostos químicos no solo, que poderiam explicar tais mudanças. Esses compostos possivelmente chegaram à zona de exclusão como resultado da atividade humana. A questão de quem e por que poderia estar realizando tais experimentos em condições tão perigosas permanecia em aberto. Mas o fato é que os vestígios da atividade humana eram evidentes.
Paralelamente a essa descoberta, os cientistas perceberam que algumas plantas apresentavam um nível extraordinariamente alto de resistência à radiação que não podia ser explicado apenas pela adaptação natural. Essas plantas, literalmente, tentavam extrair o máximo benefício da radiação, o que indicava uma possível alteração deliberada de seu genoma. Nesse contexto, também foi considerada a teoria sobre possíveis experimentos realizados durante o período da Guerra Fria, quando diferentes países estudavam ativamente o impacto da radiação sobre organismos vivos. Diante dessas descobertas, os pesquisadores começaram a suspeitar de uma possível influência de projetos secretos voltados para o estudo da sobrevivência em condições extremas ou tentativas de criar organismos especialmente resistentes para outros fins. No entanto, até o momento não foram encontrados documentos nem outras provas diretas que apontem para ações concretas. Esse novo mistério exigia uma investigação mais aprofundada para esclarecer todos os detalhes e entender qual é o papel dessas plantas na sequência de experimentos e descobertas científicas globais. Quando os cientistas se depararam pela primeira vez com a vegetação incomum em Chernobyl, suas expectativas eram radicalmente diferentes da realidade. Em vez de plantas debilitadas e mutiladas pela radiação, eles encontraram espécies prósperas, capazes de surpreender até mesmo os pesquisadores mais experientes. É importante destacar que a natureza aqui demonstrou sua força incrível e capacidade de se adaptar a condições extremas, que pareceriam impensáveis para a vida. O que mais impressionou os cientistas foi o fato de que essas plantas não apenas sobreviveram, mas também cresceram ativamente, demonstrando uma resistência extraordinária à radiação. Os pesquisadores descobriram que suas raízes penetravam profundamente no solo contaminado, extraindo nutrientes de suas profundezas. Isso permitia que as plantas não apenas lidassem com a radiação, mas também a transformassem em uma espécie de recurso que favorecia seu crescimento e desenvolvimento. O estudo das plantas também revelou mecanismos bioquímicos únicos que as ajudavam a se adaptar ao ambiente radioativo. Por exemplo, descobriu-se que seus tecidos contêm um conjunto complexo de antioxidantes e outros compostos capazes de neutralizar danos causados pela radiação. Essa descoberta representou um verdadeiro avanço e despertou grande interesse nas possibilidades de utilizar mecanismos semelhantes na medicina e em outras áreas. Cada passo dado pelos cientistas revelava enigmas cada vez mais complexos. Descobriu-se que algumas plantas desenvolveram formas únicas de simbiose com micro-organismos que habitam o solo. Esses micro-organismos possivelmente ajudam as plantas a processar elementos radioativos, tornando-os adequados para uso como fonte de energia. Essa interação criava um novo ecossistema que precisava ser estudado para entender como sistemas tão complexos funcionam em condições extremas. Essas descobertas surpreendentes foram apenas o começo para pesquisas futuras, que poderiam lançar luz sobre as possibilidades ocultas da natureza e, talvez, oferecer novos caminhos para resolver problemas ambientais no futuro. No entanto, permanece a questão: o que realmente serviu de catalisador para tais adaptações impressionantes, a natureza ou a intervenção humana? À luz de todas essas descobertas, os cientistas se perguntam se é possível que essas plantas extraordinárias indiquem o início da recuperação da natureza após uma catástrofe global. Ou será que isso não passa de uma ilusão, gerada por mutações aleatórias e experimentos humanos? A comunidade científica está se aprofundando no estudo das possíveis consequências que tais adaptações surpreendentes podem ter para o futuro. Em primeiro lugar, essas plantas não representam apenas um exemplo de sobrevivência, mas talvez também a chave para a restauração. Se a natureza conseguiu encontrar uma forma de se adaptar mesmo em condições tão adversas, isso pode servir de base para o desenvolvimento de novas estratégias de recuperação de áreas afetadas. Além disso, a descoberta dessas plantas traz esperança de que a diversidade da vida seja capaz de se restabelecer, mesmo diante dos maiores abalos. Talvez um dia, esse conhecimento ajude a humanidade a desenvolver métodos de recuperação de áreas contaminadas e a melhorar a capacidade das ecossistemas de se adaptarem às mudanças ambientais. No entanto, não devemos esquecer a necessidade de cautela. Afinal, se a intervenção humana realmente desempenhou um papel na criação desses organismos únicos, surge a questão do aspecto ético de tais experimentos. Que tipo de consequências podem ser causadas por alterações descuidadas ou intencionais no genoma dos organismos? De qualquer forma, as plantas descobertas já hoje levam os cientistas a reconsiderar antigas visões sobre evolução e mutação. Esse mundo desconhecido das plantas, no qual a radiação se tornou uma aliada, permanece misterioso e fascinante. Ainda há muitas questões a serem resolvidas e talvez pesquisas futuras permitam responder a uma das mais importantes. Será que a natureza pode realmente se recuperar totalmente após eventos tão destrutivos? Ou isso é apenas uma ilusão passageira que esconde processos mais complexos ocorrendo em um nível mais profundo? De qualquer forma, só nos resta seguir em frente e buscar respostas, enquanto permanecem os mistérios não desvendados deste lugar extraordinário.